Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito do projeto interdisciplinar do terceiro bimestre, tá? Esse projeto eu vou disponibilizar inclusive para vocês lerem. É bom ler para entender como é que vai acontecer esse projeto, mas eu vou fazer um vídeo rápido aqui para explicar para vocês mais ou menos como que nós vamos trabalhar esse projeto do terceiro bimestre. Então, ele é um projeto que vai se chamar Vida e Arte nos Jogos. Por que a gente está falando de jogos? Porque a diretoria de ensino fez os jogos virtuais que está rolando aí, então a gente aproveitou o tema para trabalhar todas as áreas do conhecimento e falar um pouco, usando as habilidades, tá, de todas as áreas do conhecimento, para que vocês desenvolvam esse projeto que vai valer 4 pontos para várias disciplinas, tá? Vai valer para português, inglês, educação física, arte, projeto de vida, tecnologia, física, biologia, matemática, tá? Então, várias áreas vão estar envolvidas aí nesse projeto e vai valer 4 pontos, beleza? 2 pontos de uma parte teórica, 2 pontos de uma parte prática, tá? Então, na semana do dia 14/9 a dia 18/9, vocês vão fazer a parte teórica. Essa parte teórica, os professores de matemática e ciências humanas vão disponibilizar materiais para vocês estudarem. Vai ter uma pastinha dentro de cada turma, vai ter uma pastinha com o nome do projeto, que é Vida e Arte nos Jogos. Aí naquela pastinha lá vai estar todo o material para vocês estudarem a parte teórica e depois vocês vão responder um Google Forms isso vai valer 2 pontos. Tá bom? Então, nessa parte teórica, os professores vão disponibilizar ali bastante materiais e serão os professores de ciências da natureza e matemática, tá? Então, esses professores, eles vão trabalhar temas como, por exemplo, dados estatísticos no esporte, velocidade e tempo nos esportes, cálculos de gráficos também nos esportes, mediana, desvio padrão, dopings e medicamentos em atletas, energias dos carboidratos, etc. Então, os professores vão disponibilizar materiais, vocês vão estudar isso e depois responderão umas perguntinhas no Google Forms, tá? E o professor Marcelo vai explicar um pouquinho melhor depois para vocês como vai ser essa parte teórica. Lembrando, essa parte teórica cada aluno tem que fazer individualmente, tá? Cada aluno vai responder o seu Google Forms valendo 2 pontos essa parte teórica. Agora vamos para a parte prática, que é a parte mais legal, tá? Então a parte prática é o seguinte, vocês vão criar um podcast. Já ouviram falar? Alguém conhece? Podcast é uma plataforma muito legal, bem interessante, que vocês deveriam... quem não conhece, sugiro que vai lá, dá uma olhada. Ele é tipo YouTube, mas é de áudio. Você tem diversos conteúdos, mas é só áudio. Você põe um fonezinho de ouvido, ouve diversos conteúdos, tem aula de inglês, tem N coisas, um universo para você explorar dentro de podcast. Então, quem tem o celular iPhone, ele já vem de fábrica até. Tá? É só você procurar lá, ele já tem lá o podcast, é um íconezinho roxo. Aí você olha e dá uma explorada ali. Quem não tem, o iPhone tem Android, você pode baixar o aplicativo e começar a se inteirar do que é um podcast. Então, olha que legal, para o terceiro bimestre que nós vamos fazer, vocês farão um podcast pra gente, tá? Então, vocês vão gravar um áudio. Um podcast nada mais é do que a gravação de um áudio, tá? E aí, como nós estamos trabalhando na escola, vai valer nota e nós temos critérios também de avaliação, tá bom? Então, nessa parte prática, gente, nós vamos fazer uma coisa para cada série. Então, primeiro ano, nós vamos fazer um programa de entrevista, segundos anos, uma reportagem, terceiros anos, um cordel, tá? Esses podcasts, eles têm que ter de 2 a 3 minutos, ó, os critérios de avaliação, hein? De 2 a 3 minutos. Se você fizer um podcast com 1 minuto, já vai perder nota, tá? Então, vocês vão se juntar em grupos. Os representantes, por favor, façam lá a relação dos grupos, coloquem depois para os professores, lá dentro do projeto, da pastinha do projeto no Classroom. Aí vocês vão fazer os grupos. Dentro desses grupos, você pode ser até o mesmo grupo que vocês já fizeram o bimestre passado. E aí esses grupos, eles vão ter que usar a criatividade para criar um áudio, um podcast. Então, primeiro critério, o áudio, ele tem que ter de 2 a 3 minutos. Tá? Segundo critério, como também estamos trabalhando em inglês, ele tem que ter no mínimo 3 termos em inglês. Na hora que você for falar o áudio, tem que usar pelo menos 3 termos em inglês. Outra coisa, para trabalhar, contemplar a parte de artes, vocês vão ter que fazer uns desenhos que serão as capas do podcast de vocês, tá? Então, os primeiros anos terão que fazer um desenho à mão de um atleta grego,
tá? Para ser a capinha do podcast. Os segundos anos, eles terão que fazer uma charge envolvendo um atleta também, tá? E os terceiros anos farão uma estilogravura, né? Que é uma coisa do cordel, enfim. Esses são alguns dos critérios que vocês terão que utilizar para fazer esse podcast. Além disso, cada ano vai ter que fazer uma coisa. Então, por exemplo, os primeiros anos vai fazer um podcast que vai ser tipo um programa de entrevista. Então, sabe, um talk show, tipo um programa do Danilo Gentili, um programa de entrevista. Então, nesse programa, isso primeiros anos, tá? Nesse programa de entrevista, vocês terão que usar a criatividade, estabelecer quem que vai ser o convidado, quem que vai ser o entrevistador. Esse convidado que você vai entrevistar, ele pode ser um treinador físico, um técnico, um atleta, um médico esportista, um empresário, que ele vai poder, você como se você estivesse entrevistando alguém voltado aos esportes, tá bom? Então, isso é o trabalhinho para o primeiro ano, o podcast, que é um programa de entrevista. Para os segundos anos, é uma reportagem. Então, vocês terão que fazer um podcast também, obedecendo aquilo de 2 a 3 minutos, usar 3 termos em inglês, né? E ele vai ser um texto jornalístico, na esfera jornalística, tá? É estilo um jornal de televisão, porém ele vai ser um áudio, certo? Para isso, então, vocês vão ter que estabelecer ali roteiro, os atores, né, e tudo mais. Então, você vai fazer uma espécie de reportagem, tipo repórter que entrevista alguém, ou um âncora, um apresentador de um jornal que dá uma notícia esportiva, lembrando que o tema é esportes. Então, você pode falar sobre qualquer tipo de esporte, mas desde que seja uma matéria jornalística, tudo bem? Agora, os terceiros anos farão um cordel, tá? A professora Rosângela, de linguagem, já está trabalhando há um tempo cordel, já são temas que estão sendo passados pelo Centro de Mídias também. Qualquer dúvida, pode perguntar. Então, vocês terão que fazer um cordel, que nada mais é daquela linguagem popular, né? Tipo nordestino e tal, ou mineiro, não sei, uma linguagem popular para fazer um cordel dentro dos esportes, tudo bem? Então, gente, é isso, ó, a avaliação, então, ela vai valer 4 pontos, tá? 2 para a parte teórica, que é o Google Forms, que vocês vão responder depois, e 2 para a parte prática, que é a parte do podcast, tá bom? Essa parte teórica, quem está responsável? Nos primeiros anos, professor Leandro, professor Maurício. Nos segundos anos, professor Augusto, professor Marcelo. Nos terceiros anos, professor Chiquinho, professor Marcelo também. Tá bom? Aí eles vão corrigir isso tudo, a gente vai fazer uma planilha e vai lá de 0 a 2 pontos na parte prática, tá? Aí, depois na parte teórica, nós temos mais 2 pontos, né? Que vai totalizar 4 pontos no final. Na parte teórica, que é a parte do podcast, obedecendo todos esses critérios que eu já estabeleci, nós também vamos ter os professores responsáveis para correção desses podcasts, para ver se está dentro desses critérios. Primeiro A é a Jéssica, primeiro B, professora Neuda, primeiro C, professora Cíntia, primeiro D, professor Arthur, primeiro E, professora Luciana, segundo A, professor Leandro, segundo B, professora Débora, segundo C, professor Marcelo, segundo D, professor Augusto, segundo E, professor Adalto, terceiro A, a professora Cirlei, terceiro B, a professora Elaine, terceiro C, professor Daniel, terceiro D, o professor Chiquinho, o terceiro E vai ficar a Vanderleia e a Rosângela, e o terceiro F, o professor Maurício, tá bom, gente? Olha, espero que todos façam, divulgue amplamente esse projeto, porque vai valer 4 pontos, mais um detalhe importantíssimo. Nas semanas que vão estar rolando o projeto, tá? Os professores não vão postar atividade. Então, por exemplo, da semana do dia 14/9 a 18/9, esses professores participantes do projeto, eles não vão postar mais nada. O tempo vai ser só para vocês fazerem o projeto. E também da semana do dia 21/9 a 25/9, também eles não irão postar. Eles vão deixar o tempo para vocês fazerem o podcast de vocês. Lembrando que não são todos os professores que estão participando. Por exemplo, os professores de ciências humanas, que é História, Geografia, Filosofia e Sociologia, eles fazem trabalhos transdisciplinares. Então, esses professores não irão postar, esses professores vão continuar o trabalho deles normais. Agora, todos os professores que estão dentro do projeto, aí eles não postam atividades nessas 2 semanas, para vocês fazerem só o nosso projetinho, tá bom? Gente, obrigada, o áudio ficou muito grande, né, na verdade o vídeo, e espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, falem com os professores responsáveis, tá bom? Já acabamos de fazer uma reunião aqui, expliquei tudo para eles como é que vai funcionar, e qualquer dúvida, estamos à disposição. Super beijo para vocês.